muitas vezes ao hospital contar histórias, num projeto que se chama Boa Noite, mas há muito tempo que não vamos por causa da pandemia. Então, hoje, no âmbito da Semana Saúde Infantil-Juvenil, do projeto Crescer Bem e Bem Crescer, estamos aqui para vos contar algumas histórias. E vamos começar com uma história deste livro, Contos e Lendas de Portugal, escrito por Natércia Rocha. Mas esta história que a Natércia nos mostra aqui neste livro é uma história muito antiga que a minha avó me contava quando eu era pequenina. E a história é a história da velha e da cabacinha. A velha e a cabacinha. Então, assim começa a história. Numa floresta de árvores altas e carregadas de folhas muito verdes e frescas, havia uma pequena cabana arruinada, de janelas sempre fechadas. Aí vivia uma velhinha, muito magra e enrugada, e poucas vezes saía de casa, e sempre olhava em volta, como se tivesse medo de alguém ou de alguma coisa. E razão tinha a velhinha para olhar tudo o que a cercava. Por entre as árvores, rondavam lobos de dentes muito aguçados e olhos de fogo. Por ali andavam em busca de comida ou de alguma galinha perdida, de um coelho fugidio, ou até de uma velha, mesmo magra e ressequida. Tudo podia ser uma refeição para enganar a fome. Por isso, olhava com atenção por todo o lado. Ela olhava para tudo o que se movia entre as árvores. E a velhinha não se atrevia a afastar-se de casa com tanto medo de ser devorada pelos lobos. Um dia, a velhinha sentiu saudades do seu neto, que morava longe, mas ela resolveu ir visitá-lo. Mas como poderia escapar aos lobos? Eles vigiavam a casa, andavam sempre ali à volta e nunca a deixariam passar. Decidida a ir visitar o neto, a velhinha tratou de descobrir uma maneira de escapar àqueles lobos cheios de fome. Tanto matutou que encontrou uma solução. Escondo-me dentro de uma cabaça e vou rio abaixo. Os lobos não podem descobrir. Vou pelo rio abaixo, faço uma visita ao meu neto e vou matar saudades dele. E assim fez. Escondeu-se bem dentro de uma cabaça e deixou que ela rolasse até ao rio que passava perto. Os lobos, esfaimados, não se afastavam da cabana. Sempre à espera que a velha saísse para eles terem um bom almoço. Quando viram a cabaça, não desconfiaram de nada e perguntaram: Cabaça, cabacinha, não viste por aí uma velhinha? De dentro da cabaça saiu uma voz grossa que lhes respondeu: Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação. Os lobos afastaram-se desiludidos. A cabaça chegou ao rio. E quem aqui ia dentro dela? Quem? A velhinha, bem escondida. Mais adiante, um outro grupo de lobos viu a cabaça indo rio abaixo. E também eles perguntaram: Cabaça, cabacinha, veste por aí uma velhinha? De dentro da cabaça saiu uma voz muito fininha que lhes respondeu: Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação. Levada pelo rio, a velha chegou à casa do neto, que a recebeu com muita alegria e elogiou a sua esperteza. E foi uma grande festa. Dita e contada, esta história está acabada.
Esta noite vamos ler mais uma história deste livro. É a história de um macaco e uma viola. Então vamos lá. Era uma vez um macaco. Não é um macaco. Não. Onde é que está o macaco? Oh, mas onde é que ele está? Está onde? Onde está o macaco? Ah, está aqui! Um macaco de rabo muito comprido. Ia um macaco a passear quando passou diante de uma escola de meninas. Quando o viram, as meninas começaram a rir e a gritar: olha o macaco! Olha ali aquele macaco com um rabo tão comprido! Olhem, olhem! O macaco ficou furioso e com razão. Então foi a um barbeiro para que lhe cortasse o rabo. O barbeiro assim fez, cortou-lhe o rabo. E o macaco foi-se embora. Quando passou outra vez, em frente da escola, as meninas gritaram: olhem, olhem, um macaco de rabo cortado, olhem! Ainda mais furioso, voltou ao barbeiro e pediu-lhe que lhe devolvesse o rabo. Mas o barbeiro disse-lhe: já o enterrei, o rabo. Então o macaco disse que em troca ia levar uma navalha de cortar a barba, o cabelo. E assim fez. Passou adiante, mas logo a seguir encontrou uma mulher a escamar peixe e ela pediu-lhe a navalha emprestada. Passado algum tempo, o macaco pediu à mulher que lhe devolvesse a navalha, mas ela disse-lhe que a tinha perdido. Então, em troca, o macaco levou uma sardinha e seguiu o caminho. Pouco depois, encontrou a mulher do moleiro. Estava a comer pão sem conduto, sem nada. Teve pena dela e deu-lhe uma sardinha. Mas logo a seguir voltou atrás a pedir a sardinha. A mulher disse-lhe que já a tinha comido e o macaco, então, levou um saco de farinha. Continuou a caminhar e encontrou uma escola. Deu o saco de farinha à professora. Quando voltou para pedir a farinha, a professora disse-lhe que as crianças já tinham comido o pão feito com aquela farinha. Em troca, levou uma menina e lá foi andando. Deixou a menina em casa de um homem que fazia gaiolas. Quando voltou à procura da menina, o homem disse-lhe que ela tinha ido para a casa do pai e da mãe e fez ela muito bem. E em troca, olha, o macaco levou uma gaiola. Dali foi à casa de um violeiro e deixou-lhe a gaiola. Quando voltou para levar a gaiola, o violeiro disse-lhe que ela se tinha partido. Vai daí, o macaco disse-lhe que em troca levaria uma viola. Foi o macaco para a rua com a sua viola e começou a cantar. Do rabo fiz navalha, da navalha fiz sardinha, da sardinha fiz farinha, da farinha fiz menina, da menina fiz gaiola, da gaiola fiz viola, adeus, adeus que me vou embora. Eu também me vou embora, mas amanhã há mais. Queria só, antes de terminarmos, dizer-vos um segredo. As árvores que vocês viram na história da velhinha são de outro livro. São de um livro pop-up, O Homem Coração de Chopo, do Mark Taylor. É um livro pop-up lindíssimo. Esta casinha que vocês viram naquela história da velhinha, foi feita por mim. E olhem só, este aqui também foi feito por mim. Parece uma cabana, não é? E este? Olha este. Este até faz barulho, olha. Queria também dizer-vos que este livro, que tem um rato, que depois é um pinguim e afinal é um macaco, é um livro muito diferente, que não tem nada a ver com o livro da Ana Tércia. Mas eu gosto de brincar com os livros e de misturar tudo